essa baratrosfera mais próxima da gente tem tudo a ver com a reurbanização, né? Nós vemos hoje, infelizmente, vemos casos aí de atrocidades todo dia, toda hora. A gente tem até medo de ligar a televisão, porque está toda hora tendo uma atrocidade. Isso, nitidamente, é a baratrosfera que está... O pessoal que foi reurbanizado está aí. Então, aliado a outro processo, que é a revolução tecnológica. Então, a revolução tecnológica trouxe também muito mais estímulo, né? Hoje em dia, até tem um tema, né? Que o pessoal tem uma série de neologismos. Então, um neologismo que foi lançado é que hoje nós temos o que a gente chama de presentismo. Presentismo, o que é? É tudo ao mesmo tempo. Você tem que dar conta do e-mail, dar conta, das informações que vêm do mundo todo, da última moda. Então, tem muito estímulo. Então, você tem estímulo demais e muito lixo mental. Então, você lidar com tudo isso ao mesmo tempo, como fazer isso? Sem dúvida nenhuma, tendo as suas prioridades, né? A dificuldade cresce na medida que os estímulos que chegam até nós, hoje em dia, consideram tudo prioritário, né? Hoje em dia o mundo realmente ficou global e assim, não importa se o outro lado é meia-noite, o fato é que aqui é meio-dia e ponto, e você tem que dar conta. Então, tudo isso ao mesmo tempo, trazendo no dia a dia, traz uma dispersão enorme, uma ansiedade muito grande. E aí mexe profundamente com a gente. Por quê? Porque a gente, ao mesmo tempo, o presente ele foi expandido, e ao mesmo tempo esse presente, trazendo ansiedade, a gente não consegue parar para refletir o que a gente está sentindo. E aí remete com aquela pergunta anterior, né, que você acaba não se percebendo. Tem tanto estímulo, você não se percebe. Você não consegue prestar atenção no que está acontecendo. Então, você acaba banalizando, né? E é justamente os sinais mais sutis que são os mais importantes. Com relação, então, a esse princípio, a gente vê que você tem que elencar aquilo que é o mais prioritário para você. Se você tiver isso como meta, ocorre que a gente denomina, sei lá, de efeito gravitacional. Eu gosto de falar isso, efeito gravitacional, porque dado aquela meta sua, tudo converge para aquilo, né? O que você valoriza passa a convergir para aquilo. Página 7, por favor, na teoriologia, essa primeira teoria que você colocou, a teoria de pensar enquanto consciência. Você pode expandir um pouco para a gente? Esse é o que eu estava falando, né? Pensar enquanto consciência, como consciência, é o que eu falo, é o sonho de consumo para mim, né? E é o sonho de consumo que eu gostaria que todos tivessem, né? Por quê? Porque os maiores dramas que nós temos na intrafisicalidade são justamente as picuinhas, as mágoas, os rancores, muitas vezes com toda razão, da vida intrafísica. Então, são coisas, desde as pequenas coisas até das coisas muito mais barra pesada. Mas são tudo oriundos, contextualizados na vida intrafísica. Por quê? Porque a nossa visão do nosso nascimento até os dias de hoje, né? Na maioria das pessoas é isso. Então, tudo fica muito dramático, né? Então, tudo fica muito dramático. Uma coisa que aconteceu com uma pessoa, devido a uma rusga que teve com o pai ou com a mãe, aquilo marca a pessoa. Então, por exemplo, uma coisa que marca demais as pessoas, a gente vê nas itinerâncias aí, a pessoa ter sido abandonada quando era pequena, rejeitada. Isso marca a pessoa, assim, indelevelmente, né? Se a pessoa conseguisse transcender e enxergar todo o contexto como consciência, melhorava demais. Melhorava demais, porque a pessoa, senão fica... Quanto menor o nosso mundo, mais dramático fica. Então, pensar como consciência é que você amplia tudo. Aí você olha, não, poxa vida,
Aquela pessoa me abandonou, mas, puxa, dentro do nível dela, eu tenho que entender. Mas esse nível de intercompreensão, a gente não consegue, assim, se a gente ficar só na intrafisicalidade, dentro desse sentido. Félix, boa tarde. Oi. Na teoriologia, deixa eu ver se é isso mesmo. Na teoriologia, página 7. Página 7. Tá Primeiro, bom. A teoria de pensar enquanto consciência, você quis dizer sobre pairamento ou em termos de cosmovisão? Eu acho que as duas coisas, né? O que acontece é o seguinte, isso aí a gente pega aí desde que eu conheço o professor Valdo, ele sempre fala, não, vocês têm que pensar como consciência e tal. E aí você começa a pescar isso na medida que você começa a vivenciar mais, não só na TENEPS, a TENEPS ajuda demais, mas, por exemplo... Visão multidimensional, é isso? Ou pensar como amparador? Olha, eu vou colocar um exemplo bem simples. Sim, bem simples, mas difícil. Eu acho que, assim, quando a gente dá aula, volta e meia eu coloco o seguinte, olha só, o que eu gostaria de passar para vocês, né, é que vocês passassem a olhar os seus familiares como consciências. Né? Por quê? Esse é o sonho de consumo, porque com aquilo tudo passa a ser relevado e entendido. Aí, então, não importa se papai e mamãe são mais velhos, não importa, são consciências. E aí você deixa de sentir aquela mágoa, aquela bobagemzinha que você trouxe desde a infância, porque você passa a enxergar como consciência. Então, com todas as suas maturidades e imaturidades. E aí o bacana, que eu acho que é interessante, quando você passa a enxergar como consciência a sua família, eu acho mais interessante que vem uma outra coisa, que é o sentimento de gratidão. Isso que eu acho mais interessante. Por quê? Porque você passa a agradecer pela oportunidade de estar aqui. E você deixa de ter aquela mágoa, aquela picuinha, sabe? Então, tem a ver com sobrepairamento, tem a ver com, respondendo aí, tem a ver com olhar como amparador. Eu acho que tem tudo a ver com isso. Certo. Então, é pensar como consciência. Entendi. Mitologia. Os dois últimos Desculpa, mitos. Mitologia. Daí tá. É na página 8. Os dois últimos mitos. O mito da paz ser sinônimo de passividade e o mito da paz ser injustiça. Tá. Então, o mito da paz ser sinônimo de passividade tem muito a ver com religiosidade. Né? Tem muito a ver com a religiosidade em que pode ser catolicismo, pode ser praticamente qualquer religião, em que você coloca como amparador ou como o máximo, o top, né? E que você não vale nada e que você tem mais é que ficar passivo. Isso a maioria das religiões preconizam isso. Eles sabem tudo e você não sabe nada. Então você tem que ficar passivo, né? Tem que ficar passivo, tem que ser manso, tem que fazer parte do rebanho. Tá? E a outra é mito da paz sem justiça, porque não existe paz sem justiça. Né? Existe o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer é ampliar a noção de justiça e noção de paz. Porque, pontualmente falando, se você for olhar, não existe. Existe muita injustiça. Né? Muito pelo contrário. Só você ampliando que você passa a entender o processo maior. Né? Essa é a nossa maior dificuldade enquanto consciências ressomadas, né? Sim. Essa é a nossa maior dificuldade, que a gente tem uma visão muito restrita, né? Desde o nascimento até os dias de hoje. Então, a nossa visão é muito pequena. Né? Então, existe muita, entre aspas, injustiças. Basta ver, por exemplo, o livro do professor Valdo, lá, o Cristo espera por ti. Quem lê aquele trecho, diz, puxa, quanta injustiça. Isso é um absurdo. Né? Depois, quando ele amplia, diz, agora entendi. Então, eu acho... também para não correr o risco de cair na síndrome do justiceiro, né? Que você traz aí na síndrome perfeito, também, né? Perfeito. Tem que ter cosmoética, criticidade para lidar com isso, que não é
Não é tão simples assim. Não, aí eu acho o seguinte, que qual é a grande dificuldade, que eu acho que eu também falo isso, que eu acho que é uma coisa que nós temos que desenvolver. Nós queremos entender tudo. Nós queremos não só justiça, mas nós queremos entender tudinho agora, né? Isso é muito bom, mas tem coisas que a gente não consegue entender, ainda não conseguimos entender. E aí, eu acho que é a atitude que nós temos de desenvolver, de eu vou me permitir não entender. Né? Eu acho que agora eu não entendo, um dia eu vou entender. Então, esse tipo de atitude, dentro do nosso nível, eu acho muito necessário.